Não, mas esquenta não, a gente vai junto também. E aí eu queria até perguntar para vocês o que vocês acham da gente ir nos pontos mais importantes dele, ao invés de passar coisinha por coisinha, para não agarrar muito, ou vocês preferem ler tudo junto? Eu acho que talvez ler junto seja mais fácil. Acho difícil um pouco a gente pegar picotado. Morou. Ah, eu acho. Então, eu tô concordando com o Gabriel nessa. Acho que ler juntos facilitaria o nosso processo. Então, fechou. Então, a gente lê junto. Pode começar? Alguém tá com muita vontade de ler hoje? Não, né? Não tá. Então, vamos começar. Tá lá na página 318 do livro, PDF, eu não faço ideia. Não sei se tem alguém com o PDF. Mas, vamos lá, então. Introdução do grande outro. Da última vez, deixei vocês numa questão, talvez um tanto estranha, mas que decorria diretamente do que eu lhes dizia. Por que será que os planetas não falam? Não somos nem um pouco iguais a planetas. Isto é, a todo instante, palpável, o que não nos impede de esquecê-lo. No que diz respeito aos homens, temos sempre tendência a raciocinar como se tratasse de luas, calculando-lhes as massas a gravitação. Não se trata de ilusão que nos seja particular a nós sábios. É em especial altamente tentadora para os políticos. É a página 318 do livro. Aí no PDF é o inicinho do 19, capítulo 19. Estou pensando numa obra esquecida que não era assim tão ilisível, porque provavelmente não era de autoria de quem a havia assinado. Chamava-se Mein Kampf. Pois bem, nessa obra do denominado Hitler, que perdeu muito de sua autoridade, falava-se das relações entre os homens como de relações entre luas. E temos sempre tendência a fazer uma psicologia e uma psicanálise de luas, quando, no entanto, basta reportar-se imediatamente à experiência para ver a diferença. Aí, Lara, que chegou agora, está na 319, segundo parágrafo, começando agora. Por exemplo, estou raramente contente. Da última vez, eu não estava nada contente, porque tentara dar certo voar alto demais. Este bater de asas talvez não fosse o que eu lhes teria dito, se tudo tivesse sido muito bem preparado. No entanto, algumas pessoas complacentes, as que me acompanham na saída, me disseram que todo mundo estava contente. Posição muito exagerada, imagino. Pouco importa, disseram-me isso. O que, aliás, na hora não me convenceu. Ora as bolas, pensei cá comigo. O principal é que vocês estejam contentes. É nisto que sou diferente de um planeta. Eu já dei uma grifadinha nessa parte, assim, dessa questão que ele parece que vai introduzir aí uma questão de autoridade, né? Então, para ele, para o Lacan, o principal é que vocês, o público dele, esteja contente. E isso não existe para os planetas. Então, esse já é um ponto para a gente pensar a questão da fala da linguagem. Não é simplesmente por eu pensar isto cá comigo, mas por ser verdade. O essencial é que vocês estejam contentes. E digo mais. Vindo-me confirmações de que vocês estavam contentes, pois bem, Deus meu, eu também ficava contente. Contudo, com uma pequena margem. Não de todo contente, contente. Tinha havido um espaço entre os dois, até me dar conta de que o essencial é o outro estar contente. Ficara eu com o meu não contentamento. Então, em que momento é que eu sou realmente eu? Aí uma coisa importante, esse eu que está em minúsculo, nesse capítulo, é sempre Moab. Quando ele for falar de G, vai estar entre colchetes.
E quando for ego de ego mesmo, vai estar ego. No momento em que não estou contente, ou no momento em que estou contente, por que os outros estão contentes? Essa relação de satisfação do sujeito com a satisfação do outro, entendam bem, em sua forma mais radical, que sempre está em causa quando se trata do homem. Aí, eu acho válido já. Vou fazer um desenho aqui. Deixa eu ver se eu sei mexer nesse negócio. Vocês estão vendo a lousa? Ou não? Não, né? Eu acho que eu não sei mexer com esse trem, não. Vou tentar escrever alguma coisa para ver se aparece. Apareceu algo? Uh-uh. Aqui tá parecendo que eu não tenho acesso. Peraí. Um link tá aparecendo. Acho que eu não sei usar esse negócio. Eu vou desenhar num papel. Outras. Depois eu descubro como é que faz isso. Achei que ia ser mais fácil. Não é ali em compartilhar a tela, Esther? Tem essa função, né? Pode rolar. É verdade. Porque daí acho que se você faz um desenho aí em qualquer outro Word seu, a gente vai vendo. Ah, gênio. Olha aí, apareceu algo agora? Aí, show, perfeito. Show. Agora apareceu. Então, agora isso vai ficar mais fácil. O desenho agora vai ficar um pouco sofrido, mas vamos lá. Que é este desenho aqui. Que é para a gente pensar, aqui está o sujeito, aqui está o grande outro. Um só existe a depender do reconhecimento do outro. Mas como assim? Estádio do espelho, por exemplo. Você começa a saber que existe ali uma criança a partir do momento em que você vê um outro. Primeiro você vê um outro, depois você começa a pensar, nossa, será que esse outro sou eu? E aí depois vem um outro real, uma pessoa que vai lhe confirmar que ali é você. Então, para a gente pensar que essa relação do sujeito, ela está sempre imbricada com a relação com o outro. Então, quando ele está falando aqui, essa relação da satisfação do sujeito com a satisfação do outro, entendam bem, de sua forma mais radical, sempre está em causa quando se trata do homem. Porque a gente só dá notícia de nós mesmos a partir de um outro. Simples assim. Acho que é o jeito mais simples de colocar, sem complicar muito, e dá para entender. Depois, guardem isso, que vai ser importante para a gente pensar lá no esquema L, que aí vai ser um desenho mais complexo. Mas vamos lá. Quisera eu que o fato de se tratar, nesse caso, dos meus semelhantes, não enganasse vocês. Tomei este exemplo porque havia jurado a mim mesmo tomar o primeiro exemplo que viesse, após a questão em que os deixara da última vez. Peraí, só voltando ao negócio do gráfico, rapidinho. Que a gente pode pensar nisso também, eu não sei se eu falei isso no último encontro, mas números, criação de números. Para você ter o número 2, você precisa que existam números. Então, é a mesma coisa da relação com o sujeito e o outro. A partir do momento que você reconhece um grande outro, você tem um sujeito, que também é reconhecido por esse grande outro.
Ele tanto reconhece como ele é reconhecido. É ao mesmo tempo que isso acontece. Mas espero hoje fazer-lhes ver que estariam enganados se acreditassem tratar-se do mesmo outro, este outro que por vezes lhes fala, este outro que é o eu, ou mais exatamente a sua imagem. Existe aqui uma diferença radical entre minha não satisfação e a satisfação suposta do outro. Não a imagem de identidade, de reflexividade, porém relação de alteridade fundamental. Então, aqui ele está amarrando aquele negócio que eu falei lá em cima, que parecia que ele estava querendo introduzir. O Lacan faz muito isso. E aí, isso é algo que funciona para mim, eu não sei como vocês fazem, mas às vezes eu leio uma coisa que parece assim, uma faísca de algo que vai ser desenvolvido. E aí, ao invés de ficar muito preocupada naquele momento e já compreender tudo que ele está querendo dizer e ficar fritando minha cabeça, eu apenas marco e vejo onde que isso vai dar. Ele vai continuar desenvolvendo isso depois. Tem várias coisas que ele abre nos seminários, ele nem desenvolve nesse livro. Você vai ver em outro seminário, mas que essa ideia já estava ali de alguma forma. E aí, eu queria pedir para vocês também, se vocês tiverem feito outras marcações, tiverem pensado outras coisas, para a gente poder compartilhar. A ideia é realmente estudar juntos, né? Esther, quando você está falando do reconhecimento, eu estou pensando se já não está passando por Hegel, né? Fenomenologia do espírito. Eu vi que você estava lendo Hegel, conta aí então, para porque é nós. sobre isso, a questão do reconhecimento, de ter esse outro e de tomar essa consciência de si a partir de uma luta ali, uma luta de vida, de morte, para que um seja o escravo e o outro seja o senhor. E nessa dialética, sempre tem que ter esse reconhecimento. Sem o senhor e o escravo, não tem sociedade. Aí Hegel vai falando um pouco disso. Eu acho que ele vai tirando disso também. Mas só lembrei também. Mas, tipo, o Hegel coloca isso, essa luta de senhor e escravo é em relação à pessoa com sociedade, com o outro. Eu nunca li Hegel. Sim, é muito interessante. Eu estou lendo pelo Koyev, né? E ele coloca que tem o sentimento de si, que daí já fica com a questão do animal mesmo. Para você sair desse lugar, para você se tornar um eu, um homem, você tem que ter esse reconhecimento de um outro homem. E aí também entra a questão do desejo. De desejo, ser desejo de mais desejo. E isso passa pelo reconhecimento desse outro. Isso me faz pensar muito nessa questão da alteridade. Acho muito interessante, assim. Eu posso mandar também no grupo, não sei se está em PDF, mas eu acho que é interessante estar falando bastante disso. Aí você manda que eu coloco lá no Drive para todo mundo. Beleza. Que fica mais fácil. Há dois outros que se devem distinguir, pelo menos dois. Um outro com A maiúsculo e um outro com A minúsculo, que é o eu. O grande outro é dele que se trata na função da fala. Então, aqui também já é importante marcar, né? Que é o grande outro que se trata na função da fala. E o outro pequenininho ele coloca como o eu. Nesse primeiro momento. Vamos ver como é que ele vai desenvolver isso. O que lhes estou dizendo merece ser demonstrado. Como de costume, só posso fazê-lo no nível da nossa experiência. Aqueles que desejariam adestrar-se em alguns exercíciozinhos mentais, destinados a flexibilizar-lhes as articulações, nunca seria demasiado recomendar, seja lá para o que for, a leitura do Parmênides, onde a questão de um como de outro foi atacada de maneira mais vigorosa e continuada. Sem dúvidas, por essa razão, se trata de uma das obras mais incompreendidas. Quando, no entanto, bastam as capacidades médias, que não quer dizer pouco, de um decifrador de palavras cruzadas. Não se esqueçam de que, num texto, eu lhes aconselhei, da maneira mais formal, que fizessem palavras cruzadas. A única coisa que é essencial é que, no desenvolvimento das 9 hipóteses, vocês mantenham a atenção até o fim.
Trata-se apenas disso, prestar atenção. É a coisa mais difícil de obter de um leitor médio, devido às condições nas quais se pratica esse esporte que é a leitura. Aquele dentre meus alunos que pudesse consagrar-se em comentário psicanalítico do Parmênides faria obra útil e permitiria à comunidade orientar-se em inúmeros problemas. Aí, eu fiz o dever de casa e fui lá em Parmênides, e eu vou trazer um resumo para vocês. Vamos lá de novo, na peleja da tela aqui. Então, vamos lá. Tem 4 proposições principais. A primeira é: o ser é e não pode não ser. O que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente que... não. Primeiro, informação importante. O que ele está pensando sobre o ser? Ele está fazendo uma oposição a um movimento que existia antes, que era o movimento mobilista, que achava que as coisas todas estavam em constante movimento. E aí ele começa a pensar na realidade. O que é que torna as coisas realidade? Como é que a gente pode definir isso? E aí ele vai pensar que a realidade ela está sempre fundada desde sempre. Desde sempre, e ela é dada fora da natureza. E esse ser aqui é basicamente as coisas que existem. Então, as coisas que existem, elas existem. E elas não podem não existir. Então, não tem como você destruir algo. A partir do momento que existe, existe. Só que essa ideia de existência, ela está muito ligada ao pensamento. Então, tudo que ele consegue pensar, tudo que passa pela razão, tons de existência. Segunda proposição. Vou fazer de outra corzinha. O nada não é e não pode não ser. Peraí, eu não coloquei o número. Isso quer dizer que o que não existe não pode ser. Então, se de um lado o ser é tudo que existe, o que não existe vai ser o que não pode nem sequer ser pensado. Então, tudo que não passa pelo pensamento definitivamente não existe. E aí, né, aí eu acho que já dá para a gente pensar que Lacan achou isso uma delícia. Porque como é que a gente, nessa de formalizar o inconsciente, já que existem os atos falhos, o que isso significaria? Já que eles são, de certa forma, enunciados, mas deveriam não existir. Porque pensando com Parmênides, já que foi enunciado, aquilo existe. Então, já seria um facilitador para pensar a questão da formalização do inconsciente. E aí, depois tem aquele giro da linguística, né? Do sujeito do enunciado e o da enunciação. E o sujeito do enunciado é quem está falando, eu aqui, ó, o sujeito do enunciado. O sujeito da enunciação é o que eu digo por trás desse dizer. Mais ou menos isso, sim. E aí, isso, o Lacan vai usar isso também para pensar que o ser é onde ele não pensa. Então, existe um outro sujeito que fala nesse enunciado. Se estiver ficando confuso, vocês vão perguntando, viu? E aí, com essa ainda proposição de que o não ser, o nada não é e não pode não ser, dá para pensar o seguinte: a partir do momento que algo é dito,
é verdadeiro. Pois não é possível falar em verdades, pois a verdade, em verdade, a mentira, ela seria uma não existência. Foi? Devagar, vamos lá. O ser é e não pode não ser. O que existe, existe, não pode deixar de existir. O não ser, ele não é e não pode não ser. Então, é o seguinte, a partir do momento que eu falei, que eu enunciei algo, essa coisa passa a existir. Então, como é que eu vou falar uma coisa que não existe? Que aí eu estaria entrando em contradição com esse primeiro bloquinho aqui, ó. E aí não seria possível falar em verdades. Isso em Parmênides. Mais uma proposição. A3. Pensar e ser são o mesmo. Então, é mais ou menos aquilo que já estava falando no primeiro. Pensar e ser é a mesma coisa. Desde que eu penso sobre algo, aquilo tem existência. Não é possível pensar sobre algo que não existe. Eu não posso criar coisas na minha mente que não existem. Em Parmênides, se eu pensei, essa coisa tem existência. Tudo que passa pela razão definitivamente existe. 4. O não ser não pode ser nem pensado, nem enunciado. Porque seria impossível falar de algo que não existe. E aí é exatamente esse o ponto, né? Já que a questão do G, que é o outro sujeito, que vai ser o S lá no esquema L, que a gente vai ver daqui a pouco, é que ele não é o que é enunciado mesmo. Ele é o da enunciação. Tá. E aí ele é exatamente aquilo que Lacan chama de não ser, que é sou aonde não penso. Não é que você pensa, você não pensa mesmo, mas você está dizendo ali por trás. Então, mesmo que aquilo não seja enunciado, não esteja presente no enunciado, vai ser isso que ele vai usar para formalizar a questão do inconsciente. E aí, depois, ele tem algumas consequências dessas 4 afirmações principais. São elas. Daí, nessas, a gente tem que pensá-las junto. O ser é idêntico a si mesmo, é a número 1. Eu vou colocar todas aqui embaixo. Porque acho que não tem como separar elas. Então, eu já vou colocar todas aqui e aí a gente comenta depois. O ser é 1. O ser não pode ser gerado. Então, por exemplo, essa aqui a gente até já acabou falando dela para falar das primeiras, né, que são as proposições que são consequências lógicas das primeiras. O ser é imperecível. E aí eu vou colocar aqui um jeito de entender isso mais fácil. Eu vou colocar que o ser é eterno enquanto dure, porque a questão do tempo em Parmênides
Ela não é também de um tempo linear e em continuidade. Vão ser rupturas no tempo também. No caso dele seria também porque esse ser é falado, e aí por isso ele se torna Como assim? eterno? Seria porque ele é falado que ele se torna eterno? Que ele não entra no tempo cronológico? Acho que a gente pode pensar assim também, mas é porque tem relação com a questão do tempo. Quando ele vai falar que o ser é imutável, ele está sempre considerando o aqui e agora. Tá, Então, assim, o ser é imutável naquele instante. Se o ser depois é diferente, é porque mudou o instante. É entendi. outro tempo. Mas naquele momento exato, ele não pode não ser outra coisa. Ele é Entendi. apenas aquilo. Indivisível. Indivíduo. Parece muito com aquele do tempo de Kairos que eles falam, sabe? Já ouviu falar desse termo? Já ouvi falar. Me lembrou um pouco isso. Que eles falam que é o tempo de Deus, que é o tempo da oportunidade, não o tempo cronológico. É o tempo da oportunidade, não é um negócio assim? Não? É Contei isso pra aí. nós. Bem bacana, tem que ler mais isso. O ser é imutável. Isso aqui. Com relação ao tempo. Tá pequeno essa letra ou tá de boa? Tá de boa pra mim. Então, são essas proposições. Vamos nela. O ser é idêntico a si mesmo. Então, ele não pode ser outra coisa, ele não pode ser idêntico a outro ser que não seja ele. Isso aqui já coloca aquela questão da alteridade, de novo, que o Lacan já estava falando, e isso é reencontrado aqui em Parmênides. Se o ser é idêntico a si mesmo, então todos os outros seres são diferentes. E se ele só pode ser idêntico somente a si mesmo, todos os outros são alteridades radicais. Não tem semelhança. O ser é único. Então, para Parmênides, o ser ele é completo em si mesmo. Ele é indivisível. Que aí é relação com esse aqui também. Ele não pode ser desmembrado. Então, além de completo em si mesmo, ele não pode ser dividido. Ele é um e indivisível. O ser não pode ser gerado. Eu não posso criar algo a partir do meu pensamento. Se eu pensei, é porque já existia. O ser é imperecível, é relação com o tempo. Ele é, eu coloquei aqui, né? Eterno enquanto dure. É porque é essa questão do instante. Que direto no seminário 1, eu acho, ele usa isso em grego, que é a questão do aqui e agora. Eu esqueci como é que é a expressão grega. Tipo, alguma coisa et nunc. Alguém lembra? Eu vou procurar. Eu não posso ficar sem saber. Peraí. Aqui e agora. Grego. Achei. Mas, enfim, é alguma coisa et nunc que ele está sempre falando do aqui e agora, que é essa questão do instante. Naquele instante, as coisas são daquela forma. O que é muito legal para a gente pensar que, num outro momento, elas podem ser diferentes. Elas estão completamente divididas, não, completas, unas, naquele instante. Em outro, isso pode passar a ser diferente. Então, naquele instante, o ser também é imutável e o ser é imóvel. Por quê? Para considerar essa relação do tempo, ela só é possível no espaço. Então, eu só posso falar
que o ser é imutável se ele está imóvel em um lugar. Então, é aqui, nesse espaço, e é agora, nesse tempo. Bom, eu acho que Parmênides é isso. Se vocês pensarem mais alguma coisa com relação às proposições de Parmênides. Eu achei muito legal esse negócio de essas duas primeiras, principalmente, para a gente pensar que o analista faz também, né? Que na medida em que você faz a escuta e você marca esse outro sujeito, que é o sujeito da enunciação, você pode tornar aquilo verdade. Porque você marca a existência desse outro sujeito que não está no enunciado. Porque se algo foi dito e você ouviu, e você devolve isso para o paciente, isso passa a ser verdade, isso passa a existir. Porque foi enunciado. O que não existe não pode ser enunciado. Pode seguir? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Então, manda bala. Voltemos aos planetas. Por que será que eles não falam? Quem é que quer articular alguma coisa? Há, no entanto, muita coisa a dizer. O curioso não é vocês não dizerem coisa alguma, é não manifestarem perceber que existe um montão. Se vocês ao menos ousassem pensá-lo, não é muito importante saber qual é a razão derradeira, mas o que é certo é que, se tentar enumerá-las, eu não tinha ideia preconcebida sobre a maneira como isso podia ser exposto quando eu lhes pedi que o fizesse. As razões que nos aparecem estão estruturadas como aquelas cujo funcionamento já encontramos em diversas oportunidades na obra de Freud. Isto é, as que ele evoca no sonho da injeção de Irma, a propósito do caldeirão furado. Os planetas não falam. Primeiro, porque eles não têm nada a dizer. Segundo, porque não tem tempo para isso. E terceiro, porque se os fez calar. Então, aqui ele já está colocando, né? Primeiro, eles não têm nada a dizer. O nada é o que não existe. A gente acabou de ver isso com o Parmênides. O nada não existe e não pode vir a existir, não pode deixar de não existir. Então, não existe nada para os planetas. O que eles vão falar se não existe nada para eles? Eles não têm o que dizer. Segundo, eles não têm tempo para isso. E tempo aqui a gente também está pensando com relação àquele aqui e agora. Não existe essa dimensão. E terceiro, porque se os fez calar, isso ele vai explicar lá na frente, quando ele vai falar de Newton, que tinham várias questões acerca dos planetas, né? Será que os planetas, eles estão mandando mensagens para a gente? Será que eles são deuses? Por que eles... A gente que mexe ao redor deles, eles que estão mexendo, o que é que está acontecendo? Então, falava-se muito sobre os planetas e muitas vezes a gente colocava palavras nas bocas dos planetas. O Mercúrio está ali porque, sei lá, né? Vou acordar amanhã, tropeçar, cair, quebrar um braço. Mas aí depois, com Newton, quando ele formula a questão da gravidade e da forma como os planetas estariam circulando, que eu esqueci o nome, em órbita, aí ele faz calar. Faz calar, inclusive, as pessoas que falavam sobre os planetas e tinham várias teorias. Então, a partir do momento que ele formula e fala isso, e todo mundo aceita, não tem mais o que dizer sobre isso. As três coisas são verdadeiras e poderiam permitir-nos desenvolver relacionamentos importantes no que diz respeito ao que se chama de planeta. Ou seja, o que tomei como termo de referência para mostrar o que não somos. Fiz a pergunta ao eminente filósofo, e aqui, gente, esse filósofo é o Alexandre Koyer. Não Kojève, Koyer. Tem esses dois. Ele sempre está conversando com esses dois.
E aí eu odeio que ele nunca coloca com quem que ele está conversando, porque se ele colocasse, a gente podia ir lá procurar, né? Igual fez com o Parmênides. Mas aí já fica a dica, que esse filósofo ele é importante para a teoria lacaniana. Fiz a pergunta a um eminente filósofo, um destes que vieram aqui este ano nos dar uma conferência. Ele se ocupou muito de história das ciências e formulou sobre o newtonismo as mais pertinentes e as mais profundas considerações que possa haver. Sempre se fica decepcionado ao se endereçar às pessoas que, segundo consta, são especialistas. Mas vocês vão ver que, na realidade, eu não fiquei decepcionado. A pergunta não lhe pareceu levantar muita dificuldade. Ele me respondeu, porque não tem boca? De início, eu fiquei um pouco decepcionado. Quando se fica decepcionado, a gente sempre está enganado. Nunca se deve ficar decepcionado com as respostas que se recebe, pois se a gente ficar, é uma maravilha. Isso prova de que se tratava de uma verdadeira resposta, ou seja, justo aquilo que precisamente não se esperava. E aí, eu não sei se já ouviram falar isso, mas eu acho que eu vi isso com o Felipe Teles, vocês conhecem ele? Aí ele sempre fala assim, que quando você está numa sessão de análise, você surpreende o sujeito, quando você marca esse sujeito do inconsciente, a pessoa que está lá sentada, ela fica surpreendida, ela fica surpresa. E aí eu achei isso aqui muito parecido com isso, né? Uma resposta verdadeira. Ou seja, justo aquilo que precisamente não se esperava. Então, quando você é surpreendido na análise também, quando o seu analista vai e faz a intervenção, você fica, caralho, nunca tinha pensado nisso. Tem tanto esse caráter de verdade, quanto essa surpresa daquilo que não se esperava. E depois o Lacan vai falar que esse sujeito, o S, que é o S lá do grafo, ele também é inefável. Isso quer dizer que ele não é perene, ele não está ali sempre colocado, é tipo muito fugaz mesmo. E aí fica isso, né? É fugaz, é aquilo que não se esperava, é aquilo que é surpreendido, porque ele sempre está falando de forma diferente das coisas. E é importante a gente tentar não se perder. Porque ele está falando diferente, às vezes não significa que mudou o conceito. Só falando diferente, de uma mesma coisa. Este ponto tem muita importância para a questão do outro. Temos, por demais, tendência a ficar hipnotizados pelo chamado sistema das luvas e a modelar nossa ideia da resposta sobre aquilo que imaginamos quando falamos de estímulo-resposta. Se obtivermos a resposta que estávamos esperando, será que é realmente uma resposta? Eis ainda um novo problema, e não vou meter-me, por enquanto, nessa brincadeirinha. No final das contas, a resposta do filósofo não me decepcionou. Ninguém é forçado a entrar no labirinto da questão por nenhuma das 3 razões que enunciei, ainda que vamos voltar a encontrá-las porque são as verdadeiras. Entra-se igualmente por qualquer resposta, e a que me foi dada é extremamente aclaradora, na condição de se saber ouvi-la, e estava em muito boas condições para ouvi-la, já que sou psiquiatra. Não tenho boca, ouvimos isso no início de nossa carreira, nos primeiros serviços de psiquiatria em que chegamos, que nem uns desarvorados. No meio deste mundo miraculoso, encontramos velhíssimas senhoras, velhíssimas solteironas, cuja primeira declaração junto a nós é: não tenho boca. Ela nos informa que tampouco tem estômago, e que, ademais, não morrerão nunca. Em suma, elas têm uma relação muito grande com o mundo das luas. A única diferença é que, para essas velhas senhoras, vítimas da síndrome chamada de Cotard, ou delírio de negação, no final das contas, é verdade. Aquilo a que elas se identificaram é uma imagem na qual falta toda e qualquer ânsia, toda e qualquer aspiração, todo vazio do desejo. Isto é, o que constitui propriamente a propriedade do orifício bucal. Na medida em que se opera a identificação do ser a pura e simples imagem, não há tampouco lugar para a mudança, ou seja, para a morte.
É justamente disto que se trata na temática delas. Elas, ao mesmo tempo, estão mortas e não podem mais morrer. Elas são imortais, como o desejo. Na medida em que aqui o sujeito se identifica simbolicamente com o imaginário, realiza, de certa maneira, o desejo. Que ocorra também o fato de as estrelas não terem boca e serem mortais, isto é de outra ordem. Não se pode dizer que seja verdade, é real. Está fora de cogitação as estrelas terem boca, e para nós, ao menos, o termo imortal tornou-se, com o tempo, puramente metafórico. É incontestavelmente real que estrela não tem boca, mas ninguém nem sonharia com isso no sentido próprio do verbo sonhar. A nota do tradutor é cismar, que é sonhar no sentido também de ficar pensando muito nisso. Se não houvesse seres providos de um aparelho de proferir o simbólico, isto é, os homens, para fazer com que se repare nisso. As estrelas são reais, integralmente reais. Não há nelas, em princípio, absolutamente nada que seja da ordem de uma alteridade para com elas próprias. São pura e simplesmente o que são. Que a gente as encontre sempre no mesmo lugar, eis uma das razões que faz com que elas não falem. Então, também já coloquei que essa questão da espacialidade e temporalidade, ela está colocada para o ser humano, e não para as estrelas. As estrelas estão sempre no mesmo lugar. Não tem essa mudança. E justamente por ter mudança que a gente também fala. Tem várias razões para a gente falar. Notaram que oscilo de vez em quando entre planetas e estrelas. Não é a troco de nada. Porque o sempre no mesmo lugar não foram os planetas que nos mostraram isso, porém as estrelas. O movimento perfeitamente regular do dia sideral é certamente o que forneceu, pela primeira vez, aos homens a oportunidade de experimentar a estabilidade do mundo cambiante que os rodeia e de começar a estabelecer a dialética do simbólico e do real, onde o simbólico jorra aparentemente do real, o que naturalmente não tem mais fundamento do que pensar que as estrelas ditas fixas giram realmente em torno da Terra, assim como não se deve crer que os símbolos tenham efetivamente vindo do real. Então, o problema da citação fora de lugar. Se você pega só esse pedacinho aqui, onde o simbólico jorra aparentemente do real, e um pouquinho antes, dá para falar que o simbólico vem do real, né? Só que se você continua a citação, você vai ver que ele está falando que isso é um grande absurdo. Então, não se deve crer que os símbolos tenham efetivamente vindo do real. E aí, tem esse livro aqui, A Origem do Sujeito em Psicanálise, é do Alfredo, e aí ele é muito bom, porque ele fala dessa questão da linguagem. Então, a linguagem, ela é a primeira coisa que existiu. Não tem como se pensar numa realidade antes dessa linguagem, pelo menos para a psicanálise lacaniana. Então, como é que você vai pensar que tinha um real e depois veio o simbólico surgindo disso? Não tem como. As coisas são ao mesmo tempo. É um pouco do que a gente falava ali no começo da relação com um grande outro, né? Uhum. Tipo, não tem um sem o outro. Sempre repete muito essas coisas que a gente vai pegando, você vai ver que tá por toda a teoria. Uhum. Ele meio que não abandona essas ideias, ele vai usando isso para pensar vários conceitos. Uhum. E aí vai ficando até mais fácil. Mas nem por isso causa a menor impressão ver a que ponto foram cativantes estas formas singulares, cujo agrupamento, no entanto, nada vem fundamentar. Por que será que os humanos viram a ursa maior como tal? Por que será que as Pleiades são tão evidentes? Por que Órion é visto assim? Não seria capaz de dizer-lhes, pô. Não creio que se tenha jamais agrupado de outra maneira estes pontos luminosos.
Estou perguntando isso a vocês. Esse fato não deixou de desempenhar seu papel nas auroras da humanidade, que, aliás, distinguimos mal. Estes signos perpetuaram-se com tenacidade até os dias de hoje, o que fornece um exemplo bastante singular da maneira pela qual o simbólico agarra. As famosas propriedades da forma não parecem totalmente convincentes para explicar a maneira pela qual agrupamos as constelações. Nessa parte que ele fala aqui estes signos perpetuaram-se com tenacidade até os dias de hoje, o que fornece um exemplo bastante singular da maneira pela qual o simbólico agarra. Eu pensei que seria o simbólico agarra meio que no imaginário, já que signos são também formas, né? O que vocês acham? E aí eu fiquei pensando no estágio do espelho também, que ele coloca o imaginário e aí o simbólico que vai significar aquele imaginário. Tipo assim, lá no modelinho do esquema óptico, é como se o vaso fosse o imaginário e as flores que vão preencher ele são o simbólico. Então, o imaginário dá a forma e o simbólico vem e coloca palavras, coloca sentido, coloca ambiguidades. Eu tô com uma anotação, acho que do curso do Felipe mesmo, do esquema L, que ele colocou o simbólico como causa e o imaginário como efeito. Uhum. Então, E o simbólico é anterioridade, né? Vem primeiro. É. Uhum. Sim, é isso mesmo. Guardar essas informações. Até que nesse mesmo curso, que ele vai falar do grande outro, né? A, que é o lugar simbólico, o lugar da linguagem, e como A que vai determinar todos os outros pontos do grafo. Então, você tem sempre a anterioridade da linguagem, o que também tem a ver com aquele livrinho do Alfredo, que é o Big Bang da linguagem. A linguagem primeiro, depois todas as outras coisas. Isto dito, teria sido baldado esforço, já que não há nada de fundamentado nessa aparente estabilidade das estrelas que reencontramos sempre no mesmo lugar. Fizemos, evidentemente, um progresso essencial quando nos demos conta de que havia coisas que, em compensação, estavam realmente no mesmo lugar. Coisas que tinham sido vistas de início sob forma de planetas errantes. E nos demos conta de que não era só em função de nossa própria rotação, mas que realmente uma parte dos astros que povoam o céu se desloca e se encontra de novo no mesmo lugar. Essa realidade é uma primeira razão para que os planetas não falem muito. Seria, no entanto, um engano crer que sejam tão mudos assim. São tão pouco mudos que durante muito tempo foram confundidos com símbolos naturais. Símbolo natural é que cada um ele vai carregar uma significação social e cultural. Tipo, sei lá, lua. A lua significa para as mulheres o período menstrual, o período como é que você vai estar. Então, assim, esses símbolos naturais, eles também já estão agarrados pelo simbólico. A partir do momento que a gente está na linguagem, o simbólico está agarrado em tudo. Então, assim, os planetas não falam, mas eles não são mudos, porque a gente diz deles, a gente coloca palavras nas bocas deles. Nós os fizemos falar. E seria um grande engano se a gente não se colocasse a questão de saber como é que isso se mantém. Durante muito tempo, e até uma época bem avançada, ficou-lhes o resíduo de uma espécie de existência subjetiva. Copérnico, que, no entanto, fizera dar um passo decisivo no deslinde da perfeita regularidade do movimento dos astros, ainda estava a pensar que um corpo da Terra que tivesse sobre a Lua não deixaria de fazer os maiores esforços possíveis para voltar para casa, ou seja, para a Terra.
e que, inversamente, um corpo lunar não teria sossego enquanto não voasse de volta à sua terra materna. É para vocês verem como persistiram por muito tempo essas noções, e que é difícil deixar de fazer seres a partir de realidades. Enfim, veio Newton. Havia já um momento que isso se estava preparando. Não há melhor exemplo do que a história das ciências para mostrar o quanto o discurso humano é universal. Newton acabou dando a fórmula definitiva em torno da qual todo mundo, há um século, ardia. E aí, aqui tem um probleminha de tradução que no Starfella tá fez-los calar. Então, fez calar todo mundo. E aqui nessa tradução tá fazê-las calar. E aí eu não sei de quem que é esse fazê-las, esse feminino a quem eles estariam se referindo, mas ele está se referindo a todo mundo, as pessoas que estavam discutindo sobre isso. Newton conseguiu isto definitivamente. O silêncio eterno dos espaços infinitos, com que Pascal se apavorava, é algo que conseguiu depois de Newton. As estrelas não falam. Os planetas estão mudos. Isto porque se os faz calar, o que é realmente a única razão verdadeira, pois afinal, nunca se sabe o que pode acontecer com uma realidade. Por que os planetas não falam? É verdadeiramente uma questão. Nunca se sabe o que pode acontecer com uma realidade até o momento em que se a reduziu definitivamente a inscrever-se numa linguagem. Essa parte eu achei muito chique, porque eu gosto de ficar olhando essas coisas de universo, né? E aí eu fiquei pensando, se esse universo desse tamanho, a gente encontra outros seres e eles têm uma linguagem diferente, como é que será a realidade deles? Fiquei nessa onda. Achei muito chique. Porque aqui ele já está colocando, né? Que o que vai definir a forma como a gente experiencia a realidade é a forma como a gente se relaciona com a linguagem. E aí, nisso aqui, já dá para pensar o quê? Que tudo que vai acontecer do lado do sujeito tem relação com o que também acontece no grande um. Para a gente pensar em estruturas. A questão da estrutura também tem relação com o que acontece do lado do grande outro. Isso que vai definir. Então, depois ele vai falar disso, né? Da metáfora paterna, como é que ela acontece na psicose e na neurose. É diferente essa relação com o A, que é o lugar da linguagem, novamente. Só se fica definitivamente seguro que os planetas não falam a partir do momento em que se lhes arrolhou o bico, ou seja, a partir do momento em que a teoria newtoniana forneceu a teoria do campo unificado sob uma forma que foi desde então completada, mas que já era perfeitamente satisfatória para todos os espíritos humanos. A teoria do campo unificado está resumida na lei de gravitação, que consiste essencialmente no seguinte: há uma fórmula que mantém tudo isso junto, numa linguagem ultra simples e que comporta 3 letras. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tá. Acho que aqui ele está adiantando um pouco essa questão da formalização, como é importante se pensar em fórmulas, até para a gente poder trabalhar na clínica. A partir do momento que você tem matemas, você sabe como essas coisas estão relacionadas, você pode pensar melhor nas suas intervenções e o que fazer com cada uma daquelas coisas, conseguir identificá-las, onde é que elas estão. Os espíritos da época opuseram todas as objeções. Essa gravitação é impensável. Nunca se viu uma coisa dessas, uma ação à distância, através do vácuo. Qualquer tipo de ação é, por definição, uma ação gradativa por aproximações sucessivas. Se vocês soubessem até que ponto o movimento newtoniano
quando se vai olhar de perto, é um negócio que não dá para sacar. Vocês veriam que operar com noções contraditórias não é privilégio da psicanálise. O movimento newtoniano utiliza o tempo, mas ninguém liga para o tempo da física, porque não se trata de nada que se refira a realidades. Trata-se da linguagem justa, e não se pode considerar o campo unificado a não ser como uma linguagem bem feita, como uma sintaxe. Quando ele colocou aqui a linguagem como isso da sintaxe, dá para a gente começar a antecipar algumas coisas sobre esse grande outro também. Se o grande outro ele é o lugar da ordem simbólica, ele vai implicar em leis. E aí, quando ele diz de sintaxe, sintaxe é basicamente as leis de concordância, subordinação e ordenação em uma frase. Então, o que ele está querendo dizer? A partir do momento que a gente está inscrito em uma linguagem, dependendo da relação que se estabelece com esse outro, essas leis da linguagem, elas estão colocadas para nós. Quanto a isso, estamos sossegados. Tudo o que entrar no campo unificado nunca mais falará, por tratar-se de realidades completamente reduzidas à linguagem. Penso que vocês estão vendo aqui a oposição que existe entre fala e linguagem. Aí, lá naquele função e campo da fala e da linguagem na psicanálise, ele vai desenvolver melhor essa relação da fala e da linguagem. E aí, eu acho válido a gente pegar pelo menos uma citação para poder definir isso. Ele vai colocar primeira citação de linguagem, está lá na página 299 dos escritos. É o segundo parágrafo. Achou aí? A forma pela qual se exprime a linguagem... O número que é? 299. 290. Uhum. Quando você achar, você dá um ok. Pode ir. A forma pela qual se exprime a linguagem define por si só a subjetividade. Ela diz: tu irás por aqui, e quando vires tal e tal, seguirás por ali. Em outras palavras, refere-se ao discurso do outro. Como tal, ela se envolve na mais alta função da fala, na medida em que implica seu autor ao investir seu destinatário de uma nova realidade. Por exemplo, quando por um tu és minha mulher, um sujeito marca-se como sendo o homem do conjunto. E aí eu vou ler até o finalzinho ali em persecutório. Essa é, com efeito, a forma essencial de onde deriva toda fala humana, em vez de chegar a ela. Então, essa é a forma de onde deriva. Daí o paradoxo com que um de nossos ouvintes mais incisivos julgou poder opor-nos um comentário, quando começamos a dar a conhecer nossas opiniões sobre a análise como dialética. Ele formulou da seguinte maneira: a linguagem humana constituiria, então, uma comunicação, em que o emissor recebe do receptor sua própria mensagem de forma invertida. Fórmula esta que nos bastou apenas retomar da boca do opositor para nela reconhecer a marca do nosso próprio pensamento.
Ou seja, que a fala sempre inclui subjetivamente sua resposta. Que o tu não me procuraria se não me houvesse encontrado só faz homologar essa verdade. E que é essa a razão porque, na recusa paranoica do reconhecimento, é sob a forma de uma verbalização negativa que o sentimento inconfessável vem a surgir na interpretação persecutória. Então, eu acho que a função da fala seria a de garantir uma intersubjetividade. Então, por que os planetas não falam? Também porque eles não têm alteridade, né? Então, eles não têm com quem falar. Eu pensei um pouco por aí. O que vocês acham disso? Acho que a relação da falta também, né? Porque basicamente toda a estruturação da linguagem vai a partir da relação com o outro nessa falta. Do que está faltando, o que você quer. Penso por aí, talvez. Ô, Esther, essa verbalização negativa, essa negativa aqui, quando ele começa a falar, eu sempre fico pensando o que está falando. Quando ele diz aqui, é sob a forma de uma verbalização negativa. Essa verbalização negativa, você sabe falar alguma coisa sobre isso? Ou que você entende? Peraí, deixa eu achar que parte tá. Deixa eu ler de novo. Ah, sei, achei aqui. Na recusa paranoica do reconhecimento, é sob a forma de uma verbalização negativa, que o sentimento inconfessável vem a surgir na interpretação persecutória. Boa pergunta. A princípio, eu pensaria nessa verbalização negativa como algo que não vem do outro, mas, tipo assim, da própria pessoa. E aí, por que eu tô pensando isso? Pode não ser. Eu só vou te falar por onde eu fui, assim. Sabe aquele caso do salsicheiro? Você já leu? Então, peraí, vou falar. A moça, ela era paranoica. E aí ela chegou lá no serviço de psiquiatria que ela trabalhava. E aí ela chegou falando que o cara tinha meio que chamado ela de porca. Um negócio assim. E aí, o que ela teria dito antes para ele? Ela teria dito antes, eu vim do salsicheiro, e ele respondeu para ela, porca. Como ela estava vindo do salsicheiro, a relação que ela estabeleceu foi que ela teria sido cortada. Tipo assim, eu sou aqui essa própria salsicha, esse corpo despedaçado, eu fui picotada, moída. E aí ela passa por um surto. E aí eu pensei nisso, dessa verbalização negativa, porque é uma negatividade do que o que ele disse. Ele não disse isso, né? É como se ela tivesse ouvido negativamente, porque não foi dito, não está ali positivo, não foi algo falado, mas está no pensamento. Então, isso de verbalização negativa eu entendo como próprio do pensamento. A negatividade, você acha que ela vai por esse lugar de assimilação, destruição, de ganhar uma outra coisa, assim, um outro significado? Não sei, eu penso, tipo assim, positivo, aquilo que é mais concreto, que, tipo, existe, e aí negativo que não está colocado. Por isso que eu fui por essa ideia do pensamento, assim. Mas, me conta aí, você estava estudando os treinos de filosofia, é diferente, é por aí? O que você acha? É porque Lacan fala bastante dessa questão da negatividade, só que ainda não tenho certeza se ele difere demais, porque Hegel também vai falar que é através de uma negatividade, de uma ação negadora lá, que você transforma algo como alimento. Tem o alimento, você vai comer, ele vai ser outra coisa. Então você destrói para que aquilo se transforme, para que aquilo seja assimilado de um outro jeito. E aí eu fico pensando se quando ele fala isso, é negativa de um conceito, sabe? Ainda me confunde. É Uhum. por isso que eu queria ouvir por onde você foi. Mas acho que já deu uma clareada, assim, um pouco. Para mim, me vem muito a questão da negação, que a gente leu também dos referenciais, né?
Essa coisa que a gente traz já do modo ruim para acessar. Não sei, eu pensei por esse caminho. É porque aquela negação que a gente viu também, ela tem relação com o próprio surgimento do símbolo. Uhum. E aí talvez seja importante a gente pensar nisso também, para ir vendo depois. Porque, na real, a gente está começando, né? A gente está no terceiro seminário. Ele vai começar a falar sobre essas coisas de psicose, paranoia. Então, eu acho que a gente vai entender melhor. Mas eu acho válido já ficar com essas hipóteses, né? De uma negatividade de destruição que transforma, também dessa negatividade que tem relação com a própria criação do símbolo, e é isso. Vamos ver aonde que dá. Mas a gente tem um consenso sobre a fala? Como é que tá isso? A fala como algo que garantiria uma intersubjetividade. Que olha só, depois, lá na 303, é o segundo parágrafo, ele fala assim: assim, a fala pode tornar-se objeto imaginário ou real do sujeito, e como tal, degradar, sob mais de um aspecto, a função da linguagem. Colocá-la-emos, então, parênteses da resistência que ela manifesta. Mas não será para excluí-la da relação analítica, pois esta perderia com isso sua própria razão de ser. A análise só pode ter por meta o advento de uma fala verdadeira e a reutilização pelo sujeito de sua história e sua relação com o futuro. Então, quando ele fala ali no primeiro que a fala ela pode tornar-se objeto imaginário ou real e assim degradar sobre mais de um aspecto a função da linguagem, eu fiquei pensando um pouquinho para frente quando ele vai colocar o grafo para pensar a psicose, que ele fala que esse pequeno outro na psicose ele é real. Então, assim, esse pequeno outro, que é o outro com quem a gente fala, que é o outro da intersubjetividade, ele pode tornar-se real. E isso degrada sobre mais de um aspecto a função da linguagem. O que eu estou entendendo como função da linguagem? Inclusive a questão da ordem e das leis, de uma ordem simbólica. Então, se essa fala ela se torna objeto imaginário real, vai dar uma bagunçadinha também na questão da ordem. Eu fui por aí. Vocês pensam diferente? Eu fiquei pensando na questão do saber e da verdade. Eu acho que é isso. Eu não sei se você estava quando a Mari falou, porque ela usou, ela relacionou o Newton, né? Quando cai a maçã. Eu não sei se você lembra. Deixa eu só pegar minha anotação. Olha, de bobeira, eu saí do grupo de leitura dela, porque eu entrei na Topos, aí eu achei que ela ia estar na Topos também, nos grupos. Aí eu falei, menos um gasto. E aí, não, tem que Ela não voltar. tá? Quase nunca. Entendi. Deixa eu colocar o trem.
ela falou sobre isso. Ela estava falando do Newton, né, da gravidade. Aí ela diz assim, que o saber o paciente não tem respostas antes de um saber produzido. O saber não é eterno, tem início, pode ser cercado. Aqui. Saber é diferente do fato. Não trabalhamos com o fato, mas com o saber. Então, não tinha como falar que a maçã, tipo, caía porque era uma gravidade. Porque a gente não trabalha com o fato, levando para a clínica. A gente Uhum. trabalha com o saber. Então, é a partir do momento em que ele fala sobre a maçã cair que a gravidade existe. Não tem como existir antes. Maçãs caem após a gravidade de Newton. É preciso saber o saber. Antes estava só o fato. E aí, eu não sei, pensei nisso. Essa questão do saber e de verdade. Torção entre saber e verdade. Questionar contradição é ser aristotélico. Tem que ter uma torção. Não sei se eu entendo bem, mas eu pensei nisso, assim, lendo um pouco. Eu sempre me confundo com isso de saber e verdade também. Eu tenho mais, tipo assim, o saber vai melhor, que é essa ideia, né, de que o saber não está dado, ele tem que ser construído, aí você vai falando sobre isso, vai construindo um saber. Beleza. Mas e aí, o que que dá valor de verdade? Eu sempre fico nessa também, que são coisas diferentes, né? E aí, tipo, um pouco do seminário 1, eu fiquei pensando que talvez a verdade seja isso desse reconhecimento também no grande outro, pelos outrinhos. Que ele fala bastante disso, né, da função do analista, de retomar uma palavra plena, que seja verdadeira, que para isso você tem que reconhecer as coisas que o seu analisando está falando. Mas aí também, né, seminário 1, não sei para onde isso vai. Mas eu fiquei pensando nisso também. Aí eu anotei outra coisa aqui também, sobre a fala e a linguagem. A linguagem, ela também é o lugar a partir do qual vai se formular a questão. Então, a questão do ser, por exemplo, no estádio do espelho, né? Quando você tá lá, confuso, não sei se sou eu, não sei se é o outro, você vai perguntar para uma outra pessoa. Isso aqui sou eu? Então, a partir daí, você começa a formular questões. Então, o lugar da linguagem, esse encontro com o grande outro, é o lugar de onde se formula questões sobre o sujeito. Só que ele coloca que tem uma posição entre fala e linguagem, né? Tudo que entrar no campo unificado nunca mais falará, por tratar-se de realidades completamente reduzidas à linguagem. E aí eu pensei nisso, de a partir do momento em que você formula essa questão, mas que você tem um saber sobre ela, você sabe qual que é a pergunta que foi feita, você cessa a fala. Você não tem mais o que dizer sobre isso. Tipo, fiquei pensando porque o que ele estava dizendo aqui do Newton mesmo. E quando ele faz uma fórmula, ele faz com que as outras pessoas parem de falar. Faz com que elas se calem. E, e aí eu fiquei pensando naquela relação, né, de que a gente escuta, que o sintoma fala, o inconsciente fala. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, de que eles falam,
até que o analista formule aquilo, construa seu saber sobre isso. A partir do momento que você constrói um saber, aquilo cessa ou muda, ou passa a ser outra coisa. Acho que aí foi. Agora, eu fiquei pensando no sujeito suposto saber. Porque antes eu pensava que era o saber que era suposto, só que é o sujeito que é suposto. E aí eu fiquei pensando, e o saber? O que acontece? Por que ele tá aí, então? Um sujeito é suposto, e o saber? Aí, sei lá, agora me veio isso. Mas o sujeito, ele é um sujeito supostamente que sabe, não? Não é tudo junto? Não. Eu também tô em choque com isso. Não, solta a bomba aí e agora você fala sobre ela. Conta isso aí que eu quero saber também. Tá bom. Vamos ver se eu vou conseguir não atrapalhar mais ainda. O sujeito suposto saber não é um saber que está sendo suposto, é um sujeito que é suposto, porque ele ainda não existe num começo de uma análise. Tá. É nesse sentido. É mais que ele não consegue responder aquele que foi, né? Não tem como. E aí você vai. O sujeito é aquilo que vai sendo articulado, que vai escapar do S1, do S2, e que vai das voltas da demanda, a partir disso que vai sendo construída alguma coisa. Né? E aí eu fiquei pensando, é mais nesse sentido, não sei se. Mas o Eu sujeito. acho que foi. Né? Tipo assim, não existe um sujeito até que você marque a existência dele. Uhum. E aí, pensando nisso, eu fiquei pensando no saber, né? Tá bom, o sujeito é suposto, mas o saber, então, ele acaba, talvez, aparecendo junto com esse sujeito que é marcado, né? Uhum. Agora Porque faz sentido. aí, vamos lá, peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Já que a gente já fez uma integraçãozinha, por que não ir até o final, né? Peraí. Eu vou pegar a forma da transferência. Não. Compartilhar. Então, aqui. Tá mostrando? Cadê a fórmula da transferência? Aqui. Vocês estão vendo? Sim. É que esse sujeito suposto saber é esse S aqui, ó, pequenininho aqui de baixo. Então, eu acho que esse aqui é o sujeito suposto, que ainda não existe, precisa, né, ser criado, e ele tem relação com o saber inconsciente, que é tudo que está dentro do parênteses. Então, eu acho que faz sentido isso que a Lara falou, de que aí no momento em que você marca esse sujeito, o saber também aparece. Chique, não é? Olha só, gente, eu adoro quando a gente troca várias informações, porque olha só como a gente chega em lugares ótimos. Então, vou retomar aqui. Não creiam que nossa postura com respeito a todas as realidades tenha chegado a esse ponto de redução definitiva, que, no entanto, é bastante satisfatório. Se os planetas e outras coisas do gênero falassem, daria uma estranha discussão, e o pavor de Pascal talvez se transformasse em terror pânico. De fato, cada vez que temos de lidar com um resíduo de ação verdadeira, autêntica, com este algo de novo que surge de um sujeito, e não é preciso para isso que seja um sujeito animado, nós nos achamos diante de algo com que só mesmo o nosso inconsciente não se apavora. Pois, atualmente, no ponto em que os avanços da física prosseguem, seria um engano imaginar que a jogada já está feita e que já se arrolhou o bico ao átomo, ao elétron, de jeito nenhum. E, evidentemente, não estamos aqui para ir no encalço dos devaneios, aos quais as pessoas não deixam de abandonar-se. Os devaneios de liberdade.
Não é disso que se trata. É evidente que é para os lados da linguagem que se produz um negócio esquisito. É a isso que se resume o princípio de Heisenberg. Quando se pode especificar um dos pontos do sistema, não se pode formular os outros. Quando se fala do lugar dos elétrons, quando se lhes diz de permanecerem aí, de ficarem sempre no mesmo lugar, não se sabe absolutamente mais onde foi parar aquilo que habitualmente chamamos de sua velocidade. Inversamente, se lhes dissermos, está bem, de acordo, pois que então se desloquem o tempo todo da mesma maneira. Não se sabe mais, de modo algum, onde estão. Não estou dizendo que vamos ficar sempre nessa posição eminentemente debochadora, mas até nova ordem, podemos dizer que os elementos não respondem ali onde os interrogamos. Mais exatamente, se os interrogarmos em algum lugar, fica impossível aprendê-los no conjunto. E aí eu marquei isso, porque eu achei importante, né, de os elementos não respondem ali onde os interrogamos. Mas exatamente, se os interrogarmos em algum lugar, fica impossível aprendê-los no conjunto. Eu acho que isso vai ter relação com estrutura, né? Que a ideia de estrutura é isso. Você tem elementos que são covariantes. Eles variam junto. E aí, se você interroga um desses elementos, fica impossível aprendê-los no conjunto. Marquei isso, mas também nesse sentido de vamos ver onde isso vai dar. Alguém pensou algo sobre isso? A questão de saber se eles falam não fica resolvida pelo simples fato de eles não responderem. Não está sossegado. Algo pode um dia nos surpreender. Não descambemos no misticismo. Não vou lhes dizer que os átomos e os elétrons falam. Mas por que não? Tudo se passa como se. Em todo caso, a coisa ficaria demonstrada a partir do momento em que eles começassem a nos mentir. Se os átomos nos mentissem, se tentássemos bancar o espertinho para cima de nós, ficaríamos a justo título convencidos. Fica palpável do que se trata, dos outros como tais, e não simplesmente na medida em que refletem nossas categorias a priori e as formas mais ou menos transcendentais de nossa intuição. E aí eu acho que ele está marcando a intersubjetividade, né? Por que a gente sabe que tem outros reais, outras pessoas de verdade? Porque elas podem mentir para a gente. E isso tem relação com Parmênides, né? Por quê que eu pensei isso? Deixa eu achar a parte. Que a partir do momento em que alguém coloca uma mentira, uma inverdade, ele está pronunciando essa inverdade. Quando você pronuncia, você torna aquilo real, é uma existência. Porque você não pode falar sobre aquilo que não é. Então, eu sei que aquele ser é real, porque ele falou uma mentira, mas aí, a partir do momento que ele fala, que ele denuncia, então, existe um ser ali. E aí, os planetas não mentem, né? São coisas em que preferimos não pensar. Se um dia eles começassem a nos ludibriar, vejam só onde iríamos parar. Estaremos fodidos. Não se saberia mais às quantas se está. É o caso de dizê-lo. E é justamente nisso que pensava o tempo todo Einstein, sem deixar de maravilhar-se. Lembrava ele, o tempo todo, que o Todo-Poderoso é um espertinho, mas que certamente não é desonesto. Aliás, é a única coisa que permite, porque se trata aí do Todo-Poderoso não físico, de fazer ciência, ou seja, no final das contas, de reduzi-lo ao silêncio, o Todo-Poderoso.
E aí, de novo, né, com a formulação das questões, com a formalização da ciência, acabaria reduzindo ao silêncio também essa dimensão divina, ser todo-poderoso. Parte 2. Em se tratando dessa ciência humana por excelência, que se chama psicanálise, será que nossa meta é chegar ao campo unificado e transformar os homens em luas? Será que os fazemos falar tanto só para os calar? Aliás, a mais correta interpretação do fim da história evocada por Hegel é o momento em que os homens terão apenas de encerrá-la. Será que isto é retornar a uma vida animal? Será que homens que chegaram ao ponto de não mais precisar da linguagem são animais? Grave problema que não me parece resolvido em sentido algum. Seja lá como for, a questão de saber qual é o fim de nossa prática está no âmago da técnica analítica. A esse respeito, envereda-se por erros escandalosos. Agora vai descer a lenha. Li pela primeira vez, num artigo muito simpático, sobre aquilo que se chama de cura padrão. Necessidade de manter intactas as capacidades de observação do erro. Vejo isto escrito em negrito. Fala-se de um espelho, que é o analista. Nada mal, mas o autor quisera vivo o espelho dele. Um espelho vivo. Eu me pergunto, o que é isso? Coitado, se ele está falando de espelho vivo, é que ele sente que há algo que claudica nessa história. Onde está o essencial da análise? Será que a análise consiste na realização imaginária do sujeito? Confunde-se o eu e o sujeito, e faz-se do eu uma realidade, algo que é, como se diz, integrativo, ou seja, que mantém o planeta unido. Se este planeta não fala, não é só por ser real, mas também por não ter tempo no sentido literal. Ele não tem essa dimensão. Por quê? Porque é redondo. A integração é isso. O corpo circular pode fazer tudo o que quiser, que permanece sempre igual a si mesmo. O que nos propõe como meta da análise é arredondar esse eu, dar-lhe a forma esférica na qual ele terá definitivamente integrado todos os seus estados disjuntos, fragmentados, seus membros esparsos, suas etapas pré-genitais, suas pulsões parciais, o pandemônio de seus inúmeros e despedaçados egos. Corrida para o ego triunfante. Quantos egos houver, tantos objetos haverá. Então, ele está fazendo uma crítica, né, a essa ideia de se fazer uma análise pelo imaginário. Então, um ego forte, essa completude, né, um ego redondinho, um eu que não tem questões. Será que é por aí? Porque, invariavelmente, se você for por essa, você tem que ser em relação a alguma coisa. Sempre é em relação a alguma coisa. Igual aquela coisa que a gente está falando de sujeito e grande outro. Então, se o seu analisando, ele está indo em direção a uma perfeição, tá bom, mas a perfeição de quem? É certo para quem? E aí você acaba colocando o ego do analista nisso. Você faz esse caminho imaginário, você vai estar colocando os seus ideais, não tem como. E aí é essa a deixadinha crítica de Lacan. Nem todo mundo põe a mesma coisa sob o termo de relação de objeto, mas ao tomar as coisas pelo lado da relação de objeto e das pulsões parciais, ao invés de situar isso em seu devido lugar, no plano do imaginário, o autor de quem lhes estou falando, e que numa certa época parecia dar melhores passos, não chega a nada menos do que a esta perversão, que consiste em situar o progresso inteiro da análise na relação imaginária do sujeito com seu mais primitivo diverso. Graças a Deus, a experiência nunca é levada até seu derradeiro término. Não se faz o que se diz fazer. Fica-se muito aquém de suas metas. Graças a Deus, os tratamentos falham, e é por isso que o sujeito se salva. Na linha pela qual envereda o autor, manda aí. Eu ia falar que é muita gente tentar
Bem que você respondeu o que Evoy, né? O que Evoy está perguntando e eles tentam, de uma forma, pelo imaginário, responder isso, como se aí fosse resolver tudo e dar uma finalidade para isso, para essa questão. Sim. E tem uma parte que eu acho que tá até cortada, tá no Starfellow, que ele fala isso, de que aí vai, você integra aqui o imaginário, beleza. Aí é como se esse imaginário se dividisse, e aí você tem que integrar outro pedacinho de imaginário, outro pedacinho de imaginário, tipo, isso nunca tem fim. Vai fazendo análise infinitamente. Ainda não sei também qual que é o final de uma análise, mas definitivamente não é pelo imaginário. Na linha pela qual enveredo o autor, a quem me referi ainda agora, pode-se demonstrar com maior rigor que sua maneira de conceber o tratamento da neurose obsessiva não teria outro resultado senão de paranoizar o sujeito, o que me parece o abismo que se está perpetuamente beirando no tratamento da neurose obsessiva, é o aparecimento da psicose. Ou seja, para o autor a quem me refiro, o neurótico obsessivo é, na realidade, um louco. Vamos pôr os pontos nos is. Que louco é esse? É um louco que se mantém à distância de sua loucura, isso é, da maior perturbação imaginária que possa haver. É um louco paranoico. Dizer que a loucura seja a maior perturbação imaginária como tal, não define todas as formas de loucura. Estou me referindo ao delírio e à paranoia. Segundo o autor que estou lendo, tudo que o obsessivo conta não tem nada a ver com a sua vivência. É por intermédio do conformismo verbal, da linguagem social, que se sustenta seu equilíbrio precário, que, no entanto, é bem sólido, pois o que é que existe de mais difícil de derribar do que um obsessivo? E se o obsessivo resiste e se agarra, pois, com tanta força, segundo o diz o autor de quem estou falando, seria devido à psicose, à desintegração imaginária do eu, estar aí por detrás. Infelizmente, para sua demonstração, o autor não pode mostrar-nos um obsessivo que ele tivesse realmente tornado louco. Não tem possibilidade nenhuma de fazê-lo, há sólidas razões para isso. Mas ao querer preservar o sujeito de suas loucuras, pretensamente ameaçadoras, ele conseguiria fazê-lo cair não muito longe dali. Então ele ainda coloca isso, né, de... Parece que essa análise conduzida pelo imaginário, ela pode realmente levar às beiradinhas da loucura. Eu lembro que eu vi, uma vez eu estava estudando um professor lá na IBP, né, Escola Brasileira de Psicanálise. E ele lembro que ele falou uma coisa que eu fiquei assim, como isso que ele estava contando de um caso clínico, e ele falava que dependendo da forma como ele intervisse naquele momento, ele desencadearia uma transexualidade no paciente. E aí eu fiquei assim, mas peraí, tipo, que poder é esse que esse analista tem, né, de conseguir desencadear uma coisa dessa no paciente? E ele explicou? Eu nem lembro que ele falou, porque eu acho que eu saí meio, quando começou esse papo, eu fui embora. Eu não entendi. Mas aí pode ter relação com, sei lá, como se fosse possível desencadear uma psicose, e aí tá associando psicose com transexualidade por causa do xerebra, enfim, Pode ser. bagunças, né? Bagunças que a galera faz com a coisa. Pode ser. Aí, acho importante a gente ficar com isso pré-pensando também. De se o esquema L que ele vai apresentar é o esquema do discurso do grande outro, né? E também tem relação com a análise, que é o discurso também analítico e, dependendo das posições, tem a posição do analista, tem a posição do sujeito, onde está cada um. Para a gente pensar qual que vai ser o lugar para o analista. Porque se o analista ficar
integralmente nessa posição imaginária, parece que vai dar ruim. Que aí parece que dá muita consistência para esse pequeno outro, que é a imagem do eu, para o sujeito. Se o analista ocupa esse lugar, é problemático. Você dá uma consistência para isso que pode desembocar numa fenomenologia paranoica. E aí, vamos ver. A questão da paranoia pós-analítica está bem longe de ser mítica. Não é preciso que um tratamento tenha sido levado muito longe para produzir uma paranoia perfeitamente consistente. Quanto a mim, eu vi isso no serviço em que nos encontramos. É neste serviço que melhor se pode vê-lo, porque se é levado a fazê-lo passar sorrateiramente para os serviços abertos. Mas ali voltam. Eles frequentemente voltam eles frequentemente e integram-se num serviço fechado. Acontece. Para isso, não é preciso ter um bom psicanalista. Basta crer muito firmemente na psicanálise. Eu vi paranoias que se pode qualificar de pós-analíticas e que podemos dizer que sejam espontâneas. Num meio adequado, em que reina uma preocupação muito intensa com os fatos psicológicos, um sujeito, na condição que tenha, no entanto, certa propensão para isso, pode chegar a envolver-se em problemas que são, sem dúvida alguma, fictícios, mas aos quais dá consistência, e isso numa linguagem preparadinha, a da psicanálise, que está dando sopa por aí. Um delírio crônico demora, em geral, muito tempo para se constituir. É preciso que o sujeito faça um bruto esforço. Em geral, ele leva nisso o terço da sua vida. Devo dizer que a literatura analítica constitui, de uma certa maneira, um delírio ready-made. E não é raro ver sujeitos trajados com isso, de confecção. O estilo, se é que posso falar assim, representado por essas pessoas tão apegadas, de bico calado, ao mistério inefável da experiência analítica, é uma forma atenuada disso, porém seu acento é homogêneo ao que acabo de denominar paranoia. E aí, gente, olha para você ver como é que ele esculhamba o povo mesmo. Falou que o povo é paranoico, porque eles não falam, né? Como é que você faz essa teoria? Como é que você faz psicanálise? E aí fica nesse lugar de algo misterioso, inefável, ou aquele famoso bico calado. Que eu não duvido você ter perguntado o troço da psicose e a pessoa ter falado, vai ler lá, sei lá, seminário não sei qual. E, tipo, por que você não fala sobre isso? Se você sabe? Você não pode dizer? E sempre duvidando, né, dessas posições. E aí, ele vai entrar no esquema L agora. Pode voltar um pouquinho, eu não entendi essa parte do delírio ready-made. A gente pode ler de novo essa parte? Pode. Uhum. Então, vamos Pode voltar. começar ali, acho que... Talvez ali na parte de um delírio crônico? Uhum. Um delírio crônico demora, em geral, muito tempo para se constituir. É preciso que o sujeito faça um bruto esforço. Em geral, ele leva nisso um terço da sua vida. Devo dizer que a literatura analítica constitui, de certa maneira, um delírio ready-made. E não é raro ver sujeitos trajados com isso, de confecção. O estilo, se é que posso falar assim, representado por essas pessoas tão apegadas, de bico calado, ao mistério inefável da experiência analítica, é uma forma atenuada disso, porém seu acento é homogêneo ao que acabo de denominar paranoia. Então, Entendi. é que a gente tá entendendo que a paranoia como esse lugar que ganha uma consistência, esse pequeno outro. Uhum. Ele ganha um outro tipo de consistência. Ele é como se... Ele fala isso até naquele pedacinho do livro das psicoses que a gente começou a falar. É como se esses pequenos outros, essa parte que é a imagem, falasse. Uhum. Então, você tem
Não sei se a gente pode falar assim, mas eu pensei, tipo, uma aderência simbólica nessa parte da imagem. Tá. E aí, E toda vez que se altera essa ordem, se altera toda a relação dele com a realidade. uai, e pelo que eu entendi aqui que ele está falando, que é como se a literatura analítica ela falasse por si mesma também. Então, quando a gente pensa na paranoia que esse outro fala, é como se a psicanálise falasse por si só, Hum, para esses sujeitos. Tá. E aí é muito doido, porque elas falam para eles e eles não conseguem manter isso numa dimensão de fala e linguagem, de considerar uma intersubjetividade, de dialogar com outras pessoas reais, no caso. Eu acho que é um pouco disso também, Tá. de não ter essa intersubjetividade, olha só. São pessoas tão apegadas de bico calado ao mistério inefável da experiência analítica. Então, não fala sobre isso, não tenho o que dizer. Mas acho importante a gente não ficar com nada assim muito definido, porque tem essa questão do imaginário na psicose, né? De que a gente sabe que o imaginário não é um elo muito forte, e aí por isso que você não coloca psicótico no divã, por exemplo. Mas ali, esse eixo imaginário, que é exatamente o do A e do A livre no esquema L, é isso que o Lacan está colocando como o que fala numa paranoia. Tipo, é como se esses pequenos outrinhos fossem reais e não imaginários. E, tipo, quando a gente está lavando a louça e está pensando, nossa, eu tinha que ter acabado de ler Subversão do Sujeito, devia estender minhas roupas. Você sabe que você está falando com você. Você sabe que esse outro eu, ele é uma imagem. Ele não é real. E na paranoia isso é real. A voz vem de outro lugar, Sim. de outra ordem. Como falta 12 minutos, eu acho que a gente pode deixar o 3 para semana que vem. Melhor. Aí, deixa eu pensar. Acho que a gente vai bem devagar nesse 3, que vai ser difícil. E se alguém tiver alguma indicação, eu não tenho esse livro, mas eu vou tentar achar o PDF. Tem um livro do Alfredo sobre esquemas, modelos e grafos no ensino de Lacan. Deixa eu aproveitar e perguntar do Alfredo. Esse é aquele mesmo autor que uma vez eu te perguntei de topologia e você me passou, né? Eu fui procurar aquela obra que você me mandou, mas na internet, nos lugares que eu procurei na internet, tipo assim, era tudo internacional, compra que, tipo assim, era caríssimo, ia dar, tipo, uns R$ 300 o livro. Você tá pegando aonde esse autor? Ou então, eu tenho livro, mas eu tenho um PDF também. Mas o meu supervisor comprou para mim na Argentina. Eu também não paguei R$300, Ai, né? que tudo! Entendi. E aí eu queria saber onde vocês estavam pegando, porque quando eu fui pegar as obras dele, eu não consegui, porque era, tipo assim, caríssimo. Aí eu deixei quieto. Eu tenho PDF, mas eu tenho PDF só do primeiro. Eu posso te enviar. Manda pra mim, por favor. Aceito. Então, demorou. Aí, Lara, manda para nós também Nada, Hegel. o Kojève. E aí, vamos que vamos. Vamos fazer uma fotinha hoje? Eu não fiz Eu na já semana fiz passada. uma. Peraí, vou fazer a minha também. A pipoca pode aparecer? Claro, chama a pipoca. Oi, Pipo. Dá oi. Peraí. Vou pegar a minha bandeira, que ela é bonita. Isso. Show. Muito obrigada, gente. Tchau, E aí, gente. vamos fazendo essa construção conjunta da teoria, por favor. Bora que tá legal. Eu também tô gostando, viu? Eu tô bem empolgada. Tá chegando quinta-feira, eu já fico animado, ansioso. Então, arrasou. Até semana que vem. Beijo Tchau, para vocês. Tchau, tchau. Beijo.